Olá, tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Aqui é o pastor Sebastião Pires com mais um vídeo para você. Hoje nós temos um vídeo um pouco tão polêmico, mas eu quero dizer para você que esse vídeo é muito importante. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Amém? Gostaria que você ficasse até o final desse vídeo para entender exatamente o que a Bíblia diz sobre este vídeo, sobre esse personagem. Nós vamos falar hoje sobre Pedro. Amém? Sobre apóstolo Pedro. Pedro, ele foi o papa, o primeiro papa da igreja, ou não foi o primeiro papa da igreja? Então eu quero responder para você através da Bíblia essa pergunta que me fizeram. Pastor, Pedro foi o primeiro papa ou não foi o primeiro papa? Amém? E eu vou estar aqui com a minha Bíblia aberta, alguns versículos para a gente começar a conversar. Amém? Quero agradecer você que está inscrito nesse canal. Quero agradecer você que se inscreveu nos últimos dias. Quero agradecer você que compartilha esse vídeo. Quero dizer para você que todos os dias de manhã, a minha primeira oração, entregando todos os inscritos nesse canal para Deus, nas mãos de Deus. Então, mesmo que você não curta esses vídeos, mesmo que você passou por aqui, mas se você tiver inscrito nesse canal, as mãos de Deus vai estar sobre a tua vida, porque todos os dias eu estou orando por você que está inscrito nesse canal. Amém? Então não saia desse canal, fique aqui, certo? Que você todos os dias terá recebendo uma orientação, uma bênção de Deus sobre a tua vida. Amém? Quando você estiver indo para o trabalho, para o colégio, para a faculdade, para onde for, para os seus passeios, tem alguém orando por você. Eu quero começar esse vídeo lá em Mateus capítulo 16, verso também 16, que diz assim a palavra de Deus. Antes disso, eu vou dizer para você o seguinte: estava tendo uma conversa entre os discípulos e Jesus, e Jesus fez uma pergunta para os discípulos, assim como fizeram para mim, fizeram também para Jesus. E Jesus disse assim, ó: ei, quem vocês dizem que eu sou? Daí uns dizem, profeta, Messias, isso, aquilo. E Pedro dá essa resposta para Jesus. Mateus 16 diz: respondendo Simão Pedro disse, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Amados irmãos, quando Pedro disse, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo, ele não deu um sobrenome para Jesus. Cristo não é sobrenome. Cristo é uma colocação vindo do próprio Deus. Cristo é ungido, significa ungido. Então, é um título, Cristo é ungido, um Messias. Amém? Quero que você entenda que e Jesus, no versículo seguinte, diz para eles assim, no versículo 17, ele diz assim, ó, olha só. Então Jesus afirmou, bem-aventurado és tu, Jonas Bar-Jonas, Simão Jonas Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então Pedro teve uma revelação do próprio Deus que Jesus era o Cristo, o Messias. Amém, Jesus? Amados, quero colocar também mais um versículo ali que vai confrontar um pouco essa nossa conversa agora. No versículo 18, diz assim:
também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Amados, quando Jesus falou isso, então muitos religiosos colocaram como Pedro é a pedra fundamental. Pedro é o primeiro papa, porque por causa dessa palavra. Mas Jesus, ele quis dizer que Pedro, através da tua confissão, então através da confissão de Pedro. Qual era a confissão de Pedro? Afirmando que Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias. Então é sobre a resposta, a confissão de Pedro, que era edificado a igreja. Aqui, na parte B do versículo diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A porta do inferno não prevalece sobre a pedra fundamental, que é Cristo, não Pedro. Por quê, pastor? Amados irmãos, Pedro era um homem comum, igual eu, igual você. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que Deus iria edificar o seu reino sobre um homem falho? Não. Deus, ele edificaria num homem perfeito, Jesus. Pedro, ele afirma que ele não é a pedra fundamental. Lá no livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vamos lá, vamos até ler aqui. Primeiro livro de Pedro. Se você tiver a sua Bíblia e quiser pegar aí, a gente já vai ler juntos. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, diz assim: também vós mesmos, olha só o que Pedro diz, também vós mesmos, como pedra, eu e vocês somos pedra, viu? Também vós mesmo, como pedra que vive, sois edificado a casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que põe uma pedra em Sião, uma pedra angular, pedra eleita, pedra preciosa, que nela quem crê não será humilhado. Amados irmãos, Pedro já diz aqui que eu e você somos pedra, através da pedra angular, no qual os construtores rejeitaram, né? Então, no versículo 7 diz assim, a pedra que os construtores rejeitaram, essa pedra é a principal pedra angular. Quem? Jesus. Amém? O próprio Pedro diz que ele não é a pedra. Agora, se o próprio Pedro diz que ele não é a pedra, que Jesus Cristo é a pedra angular, por que que Pedro foi fundamentado o primeiro papa da igreja? Não. A Bíblia está dizendo isso, que Pedro diz que ele não é. Ele não é a pedra angular. A pedra angular é Jesus. Se tiver que ser o primeiro papa, seria próprio Cristo, não Pedro. Amém? Você concorda com isso? Se você não concorda, tranquilo, deixe no seu comentário. Pastor, eu não concordo, porque o versículo tal, e a gente pode ir trocando aqui informações. Amém? Eu não estou aqui para confundir a sua mente, eu estou aqui para dizer o que a palavra de Deus está nos revelando. Amém? Vamos ali no versículo 19, quero que você também preste bem atenção no versículo 19, que diz assim, capítulo 16, Mateus 16,
19, que diz: dar-te-ei as chaves do reino. Olha só. Dar-te-ei a chave do reino. E o que ligares na terra, será sido ligado no céu. E o que desligares na terra, será desligado no céu. Eu te darei a chave. Olha só. Jesus, ele está nos dando a chave que liga. Não é a chave Pedro, é a chave da confissão de Pedro. Você entendeu? É a chave da confissão. O que ligares com Cristo na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Então, a confissão de Pedro diz assim: se você crê em Jesus, se você crê nesse caminho, se você crê nessa salvação, aí sim, essa é a chave que abre os céus. Amém? Você compreendeu, irmãos? Então, o caminho que leva é a confissão de Pedro. Pedro confessou, dizendo: tu és Cristo, tu és o Messias. Então não sou eu, Pedro, mas sim a Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos ver mais um versículo também ali, Mateus, olha só. Como Pedro pode ser a pedra fundamental se agora Jesus diz que ele é a pedra de tropeço? Uau! Amém? Vamos lá, capítulo 16, verso 22 e 23. Olha só. Então, no versículo 21, Jesus diz assim, ó: olha, pessoal, aprenda o que vocês aprenderem, porque daqui a pouco eu vou morrer. Eu vou junto ao Pai. Eu vou sair desse plano. Você entendeu? Daí Pedro confronta Jesus. Pedro é usado por Satanás, é usado pelo inimigo, pelas setas do inimigo, e confronta Jesus dizendo assim, no versículo 22. E Pedro chamou Jesus à parte, chamou Jesus de canto, né? E disse, começou a repreendê-lo: tem compaixão de ti mesmo, de modo algum você vai morrer. Olha só. Então Pedro, usado pelas setas do inimigo, tentou tirar Jesus do foco. O mesmo Pedro que minutos atrás disse que Cristo, que Jesus era o Cristo, ele estava confrontando porque foi usado. Muitas vezes nós seguimos alguém e num determinado caminho o inimigo põe alimento na nossa cabeça e a gente é falho, ser humano falho, e a gente acaba confrontando, usando a palavra do inimigo. Irmãos, eu digo uma coisa para você: aquele que é cheio do Espírito Santo, aí vamos dizer assim, tem algumas pessoas, vou até fazer um adendo aqui, tem algumas pessoas que dizem que crente fica possesso de inimigo, possesso de demônios. Não fica. Aonde o Espírito Santo habita, não tem vaga para o inimigo. O inimigo pode até confrontar, vendo uma situação, vendo alguma coisa para você fazer alguma fofoca, alguma coisa, falar mal de alguém ou tomar uma atitude errada, mas o inimigo não entra em você. Você não pode ser possuído quem é cheio do Espírito Santo de Deus. Então, para. Você tem um encosto. Um demônio está seguindo você. Esquece. Isso não existe. Se você deu a liberdade para Cristo encher a tua vida, não acredita nas balelas das pessoas. Não acredita. Vem aqui que eu vou te dar um banho disso, um banho daquilo, que vai sair o demônio de dentro de ti. Aonde tem Espírito Santo, não existe espaço para o inimigo. Agora, se você
não recebeu Cristo como Salvador, não segue Jesus, anda no mundo errante, pecando, faz um monte de coisa errada, você é uma porta, né? Você é uma porta para que o inimigo entre dentro de você e use. Mas eu estou dizendo que um crente, a pessoa que crê que Jesus é o único caminho, a verdade, a vida, o inimigo não pode assumir você. Amém? Voltando no versículo 23, dizendo assim: Jesus, voltando, disse: Pedro, arreda-te de mim, pois tu és uma pedra de tropeço. Olha só o que Jesus fala. Ele quis advertir Pedro, dá um alerta. Pedro, meu amigo, tira isso da tua cabeça. Não pensa essas coisas sobre mim. Acredita no que eu estou falando. Porque se você acreditar nisso aí, você vai ser uma pedra de tropeço para as outras pessoas. As pessoas vão crer em você numa coisa errada. Então não creia nisso. Você entendeu, amado irmão? Então, Jesus, ele também confrontou a Pedro, porque não era o Pedro, mas Pedro, o inimigo usou a boca de Pedro. Os pensamentos, muitas vezes você tem pensamentos negativos, né? Eu também tenho. Mas quando vem um pensamento negativo, eu repreendo. Eu digo, está repreendido esse pensamento, isso não vem de Deus, sai de mim esse pensamento. Agora, se eu deixar esse pensamento descer para o meu coração, ele vai fazer bagunça. Amém? Então, quando vir pensamentos horríveis na sua mente, repreenda, porque isso não vem de Deus, vem do inimigo, usando o próprio Pedro aqui. Amém, Jesus? E Mateus, capítulo 8, versículo 14, afirma-se, tem mais uma afirmação. Nós sabemos que para ser um papa, né, todos sabem que tem alguns preceitos para ser papa. Um deles é o papa, ele não pode ser casado. O casamento não pode existir para um papa. Ele tem que viver completamente para a igreja, não para uma família. Amém? Você concorda com isso? Não, pastor, não concordo. Aonde diz na Bíblia, desculpa, irmão, que Pedro foi casado? Mateus capítulo 8, verso 14, diz que, estando com eles na casa de Pedro, ele curou a sogra. Então Jesus, ele entrou na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava com febre e Jesus a curou. Então, se Pedro tinha uma sogra, é porque ele era casado. Amém? Você concorda comigo? Quem tem sogra era casado? Amém? Então, mais um indício, né, que diz que Pedro não foi casado. Agora, olha só o que Paulo fala sobre Pedro, lá em Gálatas, Gálatas capítulo 2, vamos abrir aqui, Gálatas capítulo 2, olha só, capítulo 2, verso 14, eu acho que já esclarece a nossa dúvida aqui, ó, Paulo falando assim, ó, quando, porém, vi o que procedia corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, sendo tu judeu, vives como gentil? Olha só. E não como judeu, porque obrigas os gentios viverem como judeu. Irmão, o que Paulo estava dizendo? Tu prega uma coisa e vives outra?
Como assim? Tu estás se contradizendo, Pedro. Então, como que um homem, sendo pedra angular, pode contradizer as suas próprias palavras? Amém? Eu quero ler mais um versículo para você, que está lá em Efésios 2:20. Efésios 2:20 diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele, Cristo Jesus, a pedra angular. Então aqui afirma que o próprio Cristo é a pedra angular. E para finalizar, quero ir lá em 1 Coríntios. Tem muitos versículos, irmão, que a gente poderia citar aqui. Dá para fazer um estudo de horas, uma live de horas. Mas não adianta. 1 Coríntios capítulo 3 e o verso 11. Deixa me ver. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, a qual é o Cristo. Amados irmãos, a igreja tem que ser fundamentada em Cristo. Amém? Se você não entendeu, irmãos, lê esses versículos que eu passei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar nos comentários desses vídeos, certo? Se você não anotou, todos os versículos, amém? Para você estudar na sua Bíblia, amém? Se foi relevante esse vídeo para você, deixa o sinalzinho de ok. E eu quero nesse momento fazer uma breve oração com você, amém? Glória a Deus pela sua vida. Eu quero orar agradecendo a Deus pela sua vida. Amado Deus e eterno Pai, que esse vídeo, meu Deus, que essa pregação, papai, vindo da tua palavra, meu Deus, possa entrar, meu Deus e meu Pai, nas nossas mentes, resolvendo, Senhor, as nossas dúvidas cotidianas, Pai. Que o teu Espírito Santo, meu Pai, possa nos clarear a nossa mente, fazer com que nós entendemos a tua palavra, Pai. Pai, a tua palavra é viva e é vida, e está presente todos os dias. Amado Deus eterno Pai, que nesse momento nós possamos entender o teu propósito sobre as nossas vidas. Meu Deus e meu Pai, abençoa essa pessoa que está orando comigo agora, dando entendimento, meu Deus, que ela não seja confrontada pelo inimigo, meu Pai, mas que a mente dela possa ser aberta para a tua palavra. Pai, abençoa a casa, os negócios, o ministério dessa pessoa, Pai. É que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém, meu amado irmão, minha amada irmã. Que Deus e os céus te abençoe hoje e sempre. Amém? Amados, alguém já te falou hoje que te ama? Eu te amo, meu lindo, minha linda, em Cristo Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Amém?